E aí pessoal, esse é mais um vídeo do canal Manifesto da Liberdade. Eu sou o Herbert William e hoje eu quero conversar com vocês sobre algo que eu já ouvi muita gente perguntar. Todas as vezes que eu falo a respeito de Deus ou do relacionamento com Deus, eu ouço essa pergunta. E até mesmo meu filho, enquanto eu leio as histórias bíblicas para ele à noite, antes de orar e dormir, ele também pergunta sobre isso. E essa semana eu respondi algo para ele que ele ficou muito feliz com a resposta. E eu queria compartilhar isso com vocês. É algo que eu acredito, é algo que nós encontramos nas Escrituras, mas é algo também que eu tenho visto não só na minha vida, mas na vida de outros amigos meus que servem a Deus, que buscam ter uma amizade verdadeira com Deus. Então é algo que eu acredito ser verdadeiro. A pergunta que as pessoas fazem é a seguinte: por que Deus não fala comigo? Ou elas perguntam pra gente, quando a gente fala, Deus me falou tal coisa, elas perguntam, como Deus fala com você? Como você entende Deus falar? Então eu quero começar dizendo que eu nunca ouvi a voz de Deus assim como você está ouvindo o som desse vídeo. Eu nunca ouvi a voz de Deus como eu ouço outros sons. E conheço bem poucas pessoas que tenham ouvido de fato, uma voz mesmo. E a maior parte das pessoas que eu conheço tem um relacionamento verdadeiro com Deus, mas nunca ouviram esse som de como é a voz de Deus. Eu tenho muita curiosidade de saber, mas ainda não sei. Bom, isso não significa que Deus não fale comigo, pelo contrário. Deus tem falado muitas coisas comigo e tem dado rumo à minha vida, rumos inclusive que eu não esperava. Mas eu entendo da seguinte forma, veja bem, o nosso idioma é a maneira como nós nos comunicamos. Se você está assistindo esse vídeo e não tem nenhuma legenda embaixo, mesmo porque eu também não tenho as manhas de fazer isso no vídeo, é porque você sabe falar português, então você entende o idioma que eu estou falando. Se alguém que só sabe falar inglês pegar esse vídeo não vai entender absolutamente nada, infelizmente. E é por meio das palavras que nós nos comunicamos na maior parte do tempo. É claro que o nosso corpo também fala, mas em essência o idioma é o método de nossa comunicação. Só que, pensa bem, o idioma é uma forma de nós transformarmos em sons aquilo que nós sentimos e nós pensamos. E isso é muito útil, extremamente útil. É por isso que nós somos uma civilização que dominou o mundo ao invés de uma família de macacos que vivem em cima de uma árvore. Mas, apesar de toda essa utilidade, o idioma falha. Porque nem sempre as palavras expressam com perfeição aquilo que nós sentimos ou aquilo que nós pensamos. Por exemplo, a palavra amor. Nossa, é um som bem curtinho, amor. São 4 letras no nosso idioma. Mas se você for explicar isso, dá para conversar um bocado de tempo tentando explicar o que é o amor. Porque o idioma não é plenamente capaz de transmitir o que o amor significa. O que o amor significa para mim, que estou querendo transmitir a mensagem, e o que o amor significa para quem vai receber essa mensagem. Um outro exemplo é a palavra pai. É uma palavra curtinha e é usada direto. Mas para umas pessoas ela tem uma carga emocional diferente do que para outras. Então, nem sempre a palavra pai vai significar tudo aquilo que ela pode significar, tanto para mim quanto para você. Então, o idioma, ele é uma ferramenta útil, mas ele não é a ferramenta perfeita para transmitir um pensamento ou um sentimento. E o que isso tem a ver com Deus falar conosco? Tem a ver que Deus está acima da necessidade de idiomas. Se nós pudéssemos conversar entre nós mesmos, seres humanos, por meio da telepatia, nós não usaríamos palavras. Nós usaríamos o conceito pronto dentro da nossa mente. Nós usaríamos a ideia pronta. Não haveria razão de explicar como é uma casa. Eu vi uma casa que tem a janelinha verde, a porta amarelinha e a casa do carnaval, né? E o telhado vermelhinho e tudo isso. Se nós pudéssemos nos comunicar por telepatia, nós não usaríamos essas palavras. Nós transmitiríamos a imagem pronta. Nós não teríamos um idioma. É a mesma coisa que acontece com Deus comunicando conosco. Deus não precisa de idiomas. Quando Deus fala conosco usando palavras, nós podemos interpretá-las mal. Nós podemos fazer mau uso dessas palavras. Nós podemos não entender a mensagem. Mas quando Deus fala conosco, Ele fala conosco plantando dentro do nosso coração, dentro da nossa cabeça, seja lá onde é que fiquem os nossos pensamentos, Ele planta dentro de nós uma convicção a respeito de algo. Uma convicção que não brotou da nossa linha
de raciocínio, não brotou da nossa própria consciência, mas uma convicção que nós sabemos que há 1 minuto atrás não estava lá e de repente ela está. E é assim que Deus fala conosco. Algumas pessoas traduzem esse evento com aquela frase: eu senti paz de fazer tal coisa, né? Com base especialmente naquele versículo que diz que a paz no vosso coração seja de vosso árbitro. Mas eu acho que é mais do que sentir, é saber. As coisas que Deus fala conosco, nós sabemos. E alguém pode perguntar: por que você sabe? Eu sei lá porque eu sei porque sei, está lá dentro de mim. Deus plantou aquilo dentro de mim. E isso é uma coisa muito simples. Eu quero compartilhar com vocês o exemplo que eu dei para o meu filho. Já faz mais de 1 ano já, alguns meses atrás. Nós sempre oramos com os nossos filhos antes de dormir. E numa noite em especial, eu e minha esposa fomos orar com meu filho. E antes de dormir ele falou: pai, nós precisamos orar pela irmã fulana. E ele nunca tinha nem sequer mencionado ela nas orações dele. E ele nem tinha visto ela naquele dia. E eu perguntei: por que, meu filho, nós precisamos orar por ela? E ele falou: porque se nós não orarmos, o bebê dela não vai nascer. Na época essa irmã estava grávida. E nós tomamos aquele choque e nós oramos ali junto com ele. Deixamos ele orar por ela, ele orou, pediu a Deus que a abençoasse. Na época ele tinha 4 anos de idade. E nós fomos dormir e nós tomamos a decisão de não contar isso para aquela irmã, porque ela estava grávida e a gente não queria que ela se preocupasse. Mas depois, quando o filho dela nasceu, nós contamos. E ela se emocionou e nos contou o testemunho de que realmente, no momento do parto, ela passou por muitos problemas e foi um parto realmente muito difícil e que ela acreditava que realmente só por Deus o bebê dela tinha nascido bem. E muitas pessoas podem pensar o que quiserem, mas nós vemos nisso o cuidado de Deus. E eu disse isso ao meu filho quando ele me perguntou como Deus falava. E eu fiz ele lembrar da situação. E eu disse: lembra, meu filho, Deus não te falou no seu ouvido, mas Ele fez você sentir o desejo de orar. E você orou. E é interessante, irmãos, que outras pessoas também foram incomodadas por Deus na mesma época para orarem por ela. Então nós vemos que Deus fala até com as crianças e elas nem percebem. Deus fala conosco assim, nos fazendo saber o que nós precisamos saber, nos fazendo entender o que nós precisamos entender, nos fazendo ver a solução daquele problema que nós não conseguimos enxergar. Então, não espere que abra um buraco na nuvem do céu e desça uma luz sobre a sua cabeça e os anjos cantem, toquem trombeta e Deus fale. Deus não vai fazer isso. Esse é o tipo de show que já não dá mais grande bilheteria, já passou. Deus não faz mais esse tipo de coisa. Agora, irmãos, Deus fala conosco por meio do seu Espírito. E o Espírito de Deus não anda ao nosso lado. O Espírito de Deus não está ao nosso redor. O Espírito de Deus habita dentro de nós. E, portanto, deve-se esperar que Ele fale de dentro para fora. Então, Deus fala conosco lá dentro. Se você nunca ouviu a voz de Deus, pare para respirar e pensar que é porque você nunca deu ouvido às convicções que Deus plantou no seu coração. Agora, uma última dica para a gente encerrar esse assunto. Não espere, irmãos, que você esteja vivendo uma vida loucona mesmo, completamente distante de Deus, sem querer dar ouvidos aos seus mandamentos, que se resumem em amor. Você só odeia as pessoas, não sabe tratar ninguém com carinho, com educação. E não espere que nessa situação você vai parar e a resposta vai estar dentro de você. Não espere por isso, porque Deus fala quando nós paramos para ouvi-lo e quando nós demonstramos que cremos nele. E nós demonstramos que cremos obedecendo, amando as pessoas. Quando você está com o seu coração ligado em Deus, adorando a Deus, falando com Deus durante o dia e tendo contato verdadeiro com Deus, uma comunhão verdadeira com Deus, com as pessoas ao seu redor, aí você pode ter certeza que no momento em que você parar, você vai enxergar, você vai ouvir a solução lá dentro de você, porque Deus já vai ter plantado ela lá. Então, espero que isso tenha te ajudado a entender o que talvez Deus já está falando com você e você ainda não parou para ouvir. Se você tem muitas dúvidas a respeito de algo, é porque ou você não está ouvindo a resposta de Deus, ou Ele ainda não respondeu. Mas quando você lá no fundo sabe o que é certo, pode ter certeza que é a voz do Espírito Santo. Então, ouça Deus falar com você e seja feliz. Creia que Deus não fale só com os outros, mas Ele pode falar com cada um de seus filhos em particular, porque esse é o projeto de Deus para nós. E seja cheio do Espírito Santo. Que Deus te abençoe. Fique com Deus.